Olá, tocantinenses de norte a sul, Jalapão, Serra Gerais, do Bico e de todas as regiões do nosso amado Tocantins, tudo bem? Chegando por aqui na TV Assembleia com mais uma edição do nosso podcast A Casa é Sua Cast, o podcast que explica, que detalha, que traz informações importantes para você entender o impacto das leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais, até porque as leis são para você, são para os tocantinenses, a gente precisa entender de fato como que elas atuam, qual o efeito delas nas bases. Bora lá? Hoje nós temos um assunto muito importante. Estamos na era da inteligência artificial, muito se fala sobre o assunto, e aqui no Tocantins já tem legislação nova deste ano, aprovada pelos deputados sobre o assunto. É a Lei 4.752, de 2025. Ela é de autoria do deputado do Republicanos, Léo Barbosa. Essa lei, ela inclui a disciplina eletiva de inteligência artificial como um dos eixos do currículo de letramento digital na grade educacional das escolas públicas aqui no Tocantins. Será? Vamos entender? Para discutir um pouco o assunto, para a gente realmente falar sobre as possibilidades e quais os efeitos da criação dessa disciplina, estou aqui com dois convidados especiais que trabalham aí nessa área e vão poder trazer luz e informações importantes sobre o tema, né? Ele que é, antes de tudo, meu amigo, né? Pós-doutor em tecnologias educacionais pela Universidade de Lisboa, é também doutor titular no curso de Ciências da Computação da UFT, mestrado em Administração Pública e também mestrado e doutorando em Governança e Transformação Digital. Participa conosco aqui, George Brito. George, bem-vindo. Muito bem, Maju. A gente fica muito feliz de poder estar aqui e muito obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo. E aqui ao lado do professor George, ela que é doutoranda em educação na UFT, também mestre em educação, é graduada em processamento de dados, licenciada em matemática também pela Unitins, especialista em educação matemática também pela UFT e atualmente é superintendente de educação básica na Secretaria Estadual de Educação do Estado, a nossa SEDUC, Celestina Maria de Souza. Bem-vinda! Obrigada, Maju. Para a gente, enquanto SEDUC, é um prazer participar do debate, trazer informação para todos os nossos cidadãos estar por dentro aí de como é que anda o nosso currículo escolar. Bacana, bem-vinda. O que diz a lei do deputado Léo Barbosa? Fica instituída, então, na grade educacional das escolas públicas aqui do Tocantins, a disciplina eletiva de inteligência artificial como um dos eixos do currículo de letramento digital, com inclusão obrigatória em projetos de pré-iniciação científica. São objetivos da lei a criação da disciplina de IA, conteúdo básico com fundamentos, aplicações, ética e também projetos práticos de IA, parcerias com universidades e centros de pesquisa para apoio técnico e atualização, prevê também o uso ético e supervisionado da IA para vedar aí o plágio e também a substituição de métodos tradicionais de avaliação. É outro objetivo da lei também a formação e diretrizes para professores, materiais didáticos e monitoramento da disciplina. Uou. Vamos falar sobre o assunto, professor George. Com base no que a lei prevê, como é que você avalia o impacto da inclusão dessa disciplina de IA no currículo das escolas? Você acredita que é uma medida, de fato, capaz de transformar a forma como aprendemos e ensinamos tecnologia? Eu acredito que essa disciplina, ela pode ser um divisor de águas, né? Entretanto, a gente precisa resolver algumas questões. Né? Ela pode fazer uma diferença muito grande na vida do nosso estudante, porque hoje o nosso estudante, o adolescente, né, principalmente que estão nas escolas do ensino médio, né, eles já nascem com o celular na mão. Então, ele já, antes de ter o próprio letramento, enquanto pessoa, ele já tem um letramento digital. Então, se você pegar uma criança, ele já começa digitando no celular, às vezes sem saber ler, sem saber escrever, mas conseguindo fazer a conexão com as imagens, com sons, com aquilo que ele consegue visualizar. Então, ele acaba criando, né, um conceito, uma característica de um letramento digital antes do letramento que a gente está acostumado, né, na sala de aula. Então, isso, por uma perspectiva, é muito importante. Então, já traz. Entretanto, a gente tem um contraste agora da retirada do celular nas escolas. Pois
né? Os celulares saem das escolas porque a gente viu que os estudantes estavam mais focando no celular do que focando na sala de aula, no professor. Essa disciplina, ela traz uma possibilidade de ser um divisor de águas, porque, se bem aplicada, se bem trabalhada com os professores, ela pode fazer a diferença. O celular volta naquele momento correto, na sala de aula, para poder complementar esse conteúdo, desenvolver as atividades, para que a gente não tenha aquela mesma sala de aula tradicional da década de 40, de 50, porque os alunos, né, já estão muito cansados disso, que é o famoso quadro e giz. Não é mais giz, hoje é o pincel, mas é praticamente isso, né, Celestina? Mesmo. Então, a gente verifica isso. Então, os alunos querem algo diferente. Com os equipamentos, com os laboratórios, com a possibilidade de um conjunto de outras características na sala de aula, a gente traz, com certeza, uma vontade do aluno de desenvolver. E como ele já tem hoje os chat GPT da vida, os DeepSeek da vida, o Gemini e outros disponíveis na internet no seu celular, ele com certeza já deve ter usado. Isso eu não tenho dúvida que ele já usou. E aí, quando você incorpora isso nas atividades da sala de aula, você está dizendo para ele, olha, a gente quer que você use, mas da forma correta. Entretanto, ele não sabe qual é a forma correta. E aí entra o professor, entra a formação necessária para que o professor consiga levar para esse aluno a forma correta de uso, a forma ética, as suas características, onde ele consegue retirar o máximo potencial daquelas IA generativas, né? E consiga entender as respostas e mostrar para ele que não é só mandar a pergunta lá, copiar, colar e pronto. Não, ele precisa avaliar, porque aquilo é um equipamento. Então, muitas das vezes, ele não entrega a resposta correta, principalmente se forem as versões não pagas. É verdade. Né? Elas, às vezes, elas surtam e entregam, né, respostas totalmente divergentes. Então, é muito importante o processo, até para que eles compreendam. Porque o que a gente tem visto hoje? Eu tenho visto muito isso já, né? Trabalhando com IA já há muito tempo. A primeira vez que eu vi IA foi na década de 90. Já estudei, desenvolvi no mestrado e doutorado vários programas utilizando inteligência artificial. Mas o que a gente viu hoje? A inteligência artificial ganhou a sociedade. Quando ela ganha a sociedade, ela massifica. E as pessoas começam a querer aprender, querer usar. Só que, por falta do conhecimento completo do contexto, elas usam aquilo que está disponível, que são as IA generativas, os chats da vida. Então, elas começam a ver facilidade naquilo, nas respostas. E com essa facilidade, vem também essas questões da antiética, porque as pessoas colocam as perguntas e simplesmente pegam aquelas respostas e tomam como verdade. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que avaliar. Aí entra a inteligência humana e não artificial, para verificar se aquele conteúdo foi realmente, primeiro, pedido da forma correta para a inteligência artificial. Se aquela resposta tem as características daquilo que você está desenvolvendo. Então, nesse momento, entra o professor para trazer essas ferramentas para a sala de aula, para fazer esse debate com os estudantes, para também mostrar para eles, olha, nós recebemos essa resposta, vamos avaliar. E avaliando, verificar que aquela resposta ela tem, no mínimo, né, uma plausibilidade, se ela está correta, se ela tem 100% de questões corretas, ou se às vezes ela traz um percentual correto e outros que ela consegue identificar. Porque o que a IA faz? Ela lê os arquivos disponíveis na internet. E na internet tem muita coisa correta, mas tem muita coisa errada. Então, como ela aprende com correto e com errado, e ela não tem a consciência que a gente tem, ela às vezes não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Então, ela pega tudo por certo. Então, ela responde também errado. Então, eu acho que essa disciplina pode ser um divisor de águas, pode fazer a diferença muito na educação do Tocantins, mas a gente precisa cuidar do professor, cuidar das escolas, para que elas tenham condição, que o professor seja capacitado. Nós temos uma BNCC Computação aí precisando de uma atenção especial, porque esses estudantes
eles muitas vezes sabem mais que o professor nessa área, mas o professor sabe muito mais do que ele no conteúdo, sabe muito mais do que ele no ensino e principalmente no discernimento entre se aquilo está certo ou errado. Muito bom, informações importantes, Celestina. Como que a Secretaria da Educação, a SEDUC, ela está se preparando para implementar essa nova disciplina e já há um cronograma, perspectiva de formação de professores ou algum projeto piloto em andamento? Boa pergunta, Maju. E aí eu já vou pegar a fala do professor para fazer a resposta, porque a lei ela veio ao encontro da BNCC Computação. Então, a gente já estava se organizando para implementar a BNCC Computação. Então, o que a gente fez? Primeiro passo foi fazer um estudo para verificar se a gente tinha condições de criar uma unidade curricular, como se fosse uma disciplina. Que na formação geral básica a gente tem matemática, história, geografia, português, língua portuguesa. Então, a gente teria condição de criar uma disciplina desse jeito e deixar ela no currículo, como coloca na formação geral básica? Aí entramos no impasse da formação do professor. Porque a licenciatura é quem outorga o profissional a ministrar aulas. E aí, no Estado, a gente teve, por algum momento, tem ainda alguns poucos cursos de licenciatura nessa área, mas aí a gente ainda não teve, dentro do nosso cargo, né, dentro do nosso plano de cargo, carreira e salário, essa função específica de professor licenciado em computação. Porque, até então, antes da BNCC, ela não tinha essa obrigatoriedade. Com a BNCC Computação, e agora os estados precisam se organizar. Então, o primeiro ponto de partida foi esse. Então, se nós não temos profissional formado, nós atendemos mais de 139 municípios. Sim. Então, nós temos uma escola, só temos 2 municípios, Monte Santo e Chapada de Areia, que a gente não tem um prédio próprio. A gente funciona num prédio da prefeitura com uma escola nossa mãe em Paraíso. Inclusive, as duas estão na regional de Paraíso, mas nos outros 137 municípios temos um prédio nosso, uma escola nossa. Então, assim, é uma rede muito grande para a gente começar de cara com essa unidade curricular. Então, o que a gente fez? A gente fez o que a gente chama de Depara. Pegamos as habilidades da BNCC Computação, pegamos as habilidades do currículo e fizemos essa congruência entre elas. O que dá para ajustar? Então, se eu vou trabalhar habilidade de língua portuguesa, onde eu encaixo a BNCC Computação? Então, o primeiro trabalho foi esse. E aí, a partir disso, que é a linguagem, que é o letramento, a questão do letramento digital, como o professor colocou. Então, eu vou trabalhar a habilidade de língua portuguesa, eu já vou pegar todas as habilidades da BNCC Computação que estão relativas a isso, e já vou desenvolver juntas. Então, eu meio que reorganizei o meu currículo para atender a BNCC Computação. Então, a primeira atividade foi essa. Segundo ponto, a gente vai mandar para o Conselho Estadual da Educação, estamos em fase final ali de fazer nossas consultas com nossa rede, mandar para o Conselho aprovar, para as nossas estruturas do ano que vem, do 26, já vir contemplando essas habilidades novas. Aí vamos para o próximo desafio, que o professor Jorge trouxe muito bem, a formação do nosso professor. Né? A grande maioria dos nossos professores são analógicos, eu também sou muito analógica, então estar disposta, estar disponível para mergulhar nesse mundo novo, o mundo que a IA está trazendo, como ele colocou, os meninos não têm essa questão se vai ou se não vai. A gente que é profissional, que tem uma outra cabeça, uma outra formação, fica. Mas e se fizer? Eu já vi professor falar que tem medo da IA, das coisas que fala, das coisas que ela entrega, sabe? Tem receio de usar. E é normal. Então, o nosso outro grande desafio é esse processo formativo. E é muito bom, eu te parabenizo pela iniciativa de trazer alguém da educação básica e alguém do ensino superior, porque essas duas instâncias elas precisam conversar. Porque quem alimenta a educação básica do professor formado é a educação superior. E aí, professor Jorge, onde a gente precisa aprofundar na ideia de que como é que as licenciaturas vão entregar esse professor para trabalhar na educação básica, se não abordar também nos seus currículos a própria BNCC Computação. Perfeito. Né? Muito bem, muito bom. Assunto importante, né? A gente vai para um breve intervalo. Já estamos de volta. De volta aqui com o Nossa Casa é Sua Cast, discutindo hoje lei do deputado republicano Léo Barbosa, que institui a disciplina eletiva de inteligência artificial em todas as escolas públicas.
do Estado do Tocantins. Um desafio, estamos aqui com os nossos convidados. Professor George, você falou muito bem, né, sobre a necessidade do aluno saber o que está usando e como usar, né? Como que nós podemos ensinar os alunos a pensar criticamente sobre o que a IA produz e não apenas a usar as ferramentas? Exatamente. Um ponto importante é a gente falar um pouco do que a Celestina falou, identificar em cada uma dessas disciplinas básicas o que pode ser usado. Lá no português, lá na literatura, né? Desenvolver, por exemplo, hoje os alunos leem mais livro e-book do que livro em papel, né? Eles usam o celular para fazer isso. Aqueles que não têm, né, um outro equipamento que permita, eles usam o próprio celular. Então, a gente tem condição de usar dentro dessas disciplinas. Na matemática nem se fala, né? Nas outras disciplinas também. Na própria educação física é possível utilizar as ferramentas de inteligência artificial. Então, isso vai fazer com que o nosso aluno, além de aprender o conteúdo, interaja cada vez mais com aquilo que ele já está acostumado. Então, isso é muito importante. E, para isso, vem essa formação que eu falei, que é dos professores. Os professores precisam ser formados. E aí eu quero trazer algumas informações também muito boas. Uhum. Desde 2011, nós já formamos licenciados em computação no Tocantins. Desde 2011, Celestina. Uhum. Né? Eu publiquei um livro agora, saiu mês retrasado, que chama Formação de Professores em Tecnologia na Região Norte, que foi a nossa primeira experiência aqui no estado em formar licenciados em computação. Uhum. Nós formamos 94 licenciados em computação, todos da rede básica, da educação fundamental e do ensino médio, né? Todos eles formados em diversos municípios. Ajudamos também o Pará, Conceição do Araguaia e Xinguara a formar mais 50. Aqui da UFT nós ajudamos eles lá, estivemos trabalhando. E hoje, os institutos federais, eles têm 7 campos que têm curso de licenciatura em computação. Nós já temos hoje mais de 500 professores formados no Tocantins em licenciatura em computação. Muitos, inclusive, passaram no concurso. Entretanto, passaram como? Tendo uma segunda licenciatura, porque, infelizmente, a SEDUC não abriu o concurso, não colocou lá na sua grade o licenciado em computação. Não por solicitação, porque em 2012, 2014, 2016, 2018, eu pessoalmente entreguei um documento na SEDUC solicitando concurso nessa área. Mas não foi aberto nenhuma vaga. Nós fizemos um desafio, inclusive, à SEDUC para que ela pudesse colocar, no mínimo, um profissional por escola. Daria e sobraria profissional. Mas se a gente fizer um levantamento hoje, você vai encontrar hoje mais de 50 profissionais licenciados em computação, só que eles estão com segunda licenciatura. Eles fizeram para matemática, fizeram para física, fizeram para química e eles passaram no concurso. E eles estão dentro da SEDUC. O que a gente precisa é trazer esses profissionais, juntar com os profissionais que já existem na SEDUC, com o trabalho que vocês já estão fazendo, aproveitar o UFT. E aí, uma segunda informação, a UFT está criando o curso de bacharelado em inteligência artificial. Uau. Né? Já estou dando de antemão, não está aprovado ainda, mas nós já estamos discutindo. E esse vai ser um bacharelado diferente, porque ele vai ser interdisciplinar. Então, nós estamos discutindo com todos os cursos, inclusive com as licenciaturas, Celestina, onde que o bacharelado de inteligência artificial vai poder contribuir lá com o curso de letras, lá com o curso de pedagogia, lá com o curso de matemática em Arraias, o curso de física, o curso de química em Gurupi, e além das outras engenharias, com a própria medicina, com, né, o direito. Então, a gente está fazendo essa discussão para fazer um curso de bacharelado em inteligência artificial aqui no Tocantins que tenha uma relação direta com a interdisciplinaridade. Então, isso certamente também vai ajudar muito e vai potencializar, né, essa discussão que a gente já está fazendo. E, com certeza, além desse curso, a própria UFT, que já tem toda uma experiência lá, nós temos o mestrado e doutorado em governança e transformação digital, onde nós já temos diversas ferramentas desenvolvidas em inteligência artificial, diversos trabalhos realizados, alunos de mestrado e doutorado, e nós estamos à disposição para auxiliar a SEDUC nesse processo, para incorporar
né, esse trabalho nas escolas, trabalhar com os professores, fazer a formação, identificar esses que já estão dentro da SEDUC, que são licenciados em computação, e a partir dali a gente montar um núcleo mais forte para implantar não só a disciplina de inteligência artificial, uma disciplina eletiva que o aluno escolhe, com uma característica própria, mas implantar a própria BNCC de forma mais direta. Então, isso traz para nós, né, uma possibilidade de avanço muito grande, né, de crescimento nessa área da computação, da BNCC, né, em computação, sim, em todo o Tocantins, em toda a educação básica aqui do Muito nosso bom, estado. professor. Celestina, sabemos que o uso de IA em atividades escolares levanta questões éticas, por exemplo, plágio, privacidade e autoria. Como que a secretaria pretende orientar os alunos e os professores para que a IA seja usada de forma ética e educativa? Bom, Maju, no primeiro momento, a secretaria precisava se organizar estrategicamente em relação aos equipamentos, né? A gente passou muito tempo sem concurso, passamos aí 14 anos sem concurso, e esse último concurso, ele foi resultado de um termo de ajuste de conduta, e aí ele precisava atender o que já estava posto. Mas é uma necessidade, hoje não é indiscutível essa necessidade de inclusão do profissional, do nutricionista, do assistente, do psicólogo e todos esses outros profissionais que estão ali atuando na escola. Então, a partir do momento em que a gente melhorou a maturidade tecnológica, é que veio essa outra possibilidade de implementar a BNCC Computação, mesmo que ali de forma transversal, no currículo. Hoje, a gente já tem, no ensino médio, né, vamos tratar aqui especificamente do ensino médio, uma proporção de 3:1, que é, a cada 3 estudantes, a gente tem um Chromebook na escola, com o workspace adquirido, que é o e-mail do estudante institucional, o Gemini, para ele, com as funcionalidades, algumas funcionalidades pagas, né, que já garante ali uma segurança maior, tem uns recursos ali um pouco maiores. E aí, essa questão da ética e do uso de forma correta, ele vem muito casado também com a proposta da escola em relação ao uso do celular. Verdade. Né? Então, não tem como dissociar uma coisa da outra, porque foi isso que o professor trouxe. O que aconteceu com a lei da proibição do uso do celular? Foi uma normatização da questão do uso, porque, de certa forma, dentro do espaço da escola, a gente meio que perdeu a mão. A gente, enquanto professor, a gente, enquanto estudante, a gente, enquanto profissional, meio que perdeu a mão com relação a essa questão do uso cotidiano do telefone. Então, nós já temos normativas internas, nós já temos condições de construir, por exemplo. Antes mesmo da lei, a gente já tinha escola que tinha espaços parecidos com esses armários, com espaçozinhos pequenininhos, que o estudante, ao entrar, ele já coloca o seu celular ali. Ele só tira quando termina a aula. Ao vir a lei, ao implementar a lei depois da sua homologação, toda a escola passou a se enxergar e pensar, como faremos essa proibição? Porque é como o professor colocou. Está proibido? Tá, mas o menino, nosso estudante, ele já vem com toda essa facilidade tecnológica. Como é que a gente vai fazer diante dessa proibição? Então, são duas coisas que precisam ser casadas. Quando eu construo uma proposta de uso consciente do uso do aparelho, do Chromebook, do telefone, de tudo, automaticamente, eu também já preciso envolver essas questões éticas que ficam ali permeadas no uso da IA. Agora, como o professor colocou, a própria IA, ela traz uma profundidade maior sobre a questão, mas, Ju, ela não é uma questão simples. Ela não pode ficar, eu tenho uma amiga que brinca, na profundidade de um pires. Ela precisa ser um pouquinho mais profunda, essa discussão. Por quê? Porque se a gente já tinha campo fértil para fake news, para difamação, para campanha de ódio, para bullying, tudo no mundo que tu pensar, com a IA isso ganha uma potência incrível. Incrível. Então, assim, essa questão da ética do uso, eu penso, não sei se o professor concorda comigo, ela precisa ir muito mais além do que o próprio uso no dia a dia da escola. Sim. Por exemplo, se meu professor vai propor uma atividade lá no currículo, agora a gente está trazendo, ele vai propor, mas no momento do planejamento, ele já precisa verificar esses limites e já ir trabalhando com esses limites para não perder a mão, não perder o controle, não transformar, não
deixa eu ver que palavra que eu vou utilizar para ser mais clara. Não correr o risco de ter uma atividade pedagógica bem planejada sendo transformada numa situação de caos. Essa é a grande verdade. Muito bem colocado, muito bem. Vendo, né? O assunto requer muitas ponderações. A gente vai para mais um breve intervalo. Já já estamos de volta. De volta aqui com o nosso A Casa é Sua Cast, último bloco. Estamos discutindo hoje a implementação da disciplina de inteligência artificial nas escolas públicas, uma lei de autoria do deputado Léo Barbosa, que foi aprovada pelos demais deputados. Estamos discutindo aqui a visão da SEDUC, a visão acadêmica aqui com um professor renomado, que é referência na área aqui no Tocantins, nessa área científica. Professor George, vamos lá. Considerando a realidade desafiadora que a gente sabe das escolas tocantinenses, quais são, na sua opinião, os principais desafios práticos em termos de infraestrutura, de acesso à tecnologia e também de capacitação dos professores para colocar essa lei em prática? Eu penso que um dos principais desafios, Maju, é a internet nas escolas. É um dos principais desafios, porque eu tenho acompanhado muitos diretores a luta que eles têm para conseguir pagar as contas, né, das internets, para manter o Wi-Fi mínimo nas escolas. Exato. A gente precisa ter uma política pública que consiga fazer isso. Nós já temos alguns projetos em âmbito nacional. Aqui em Palmas, nós temos um projeto que é a Metrotins. Nós temos uma rede de quase 90 quilômetros de fibra ótica aqui dentro da cidade, que as escolas do município e do estado já poderiam estar ligadas nessa rede. Essa rede está disponível desde 2006. E nem o município nem o estado nunca ligou. E lá não é 1 giga, não. São 10 gigas. E poderia ser 100 gigas se tivéssemos demanda. Então, os 10 GB hoje são usados pela UFT, pela IF, pela Unitins, né, pelas instituições que estão ligadas aqui nessa rede, mas lá tem um par de fibra ótica para o Estado e um par de fibra para o município. E até hoje nunca foi usado. Pelo menos as escolas, só para você ter ideia, ele passa aqui na frente e nenhuma dessas duas escolas aqui estão ligadas nessa rede. Nossa. Passa aqui na frente o cabo. Está passando aqui. 10 GB de internet gratuito para as escolas. E certamente essas escolas aqui devem ter 3 ou 4 contratos com empresas privadas, né, pagando a internet. Então, a gente precisa ter um projeto em nível de Estado para cuidar da internet. Tem lugar que não tem jeito, você vai ter que ter um contrato, porque a escola é menor, o município é menor, você não tem a infraestrutura lá no município, beleza. Mas Palmas, Araguaína, Gurupi, Colinas, Dianópolis, Paraíso, tem redes disponíveis para serem feitas isso. Então, a gente precisa desse projeto em âmbito estadual, olhar para as escolas, que elas precisam de internet. Hoje não tem como você sobreviver. Primeiro, os professores, né, os servidores da escola e os alunos, para o trabalho administrativo e também para o dia a dia. Sim. Mesmo que o aluno não esteja com celular, mas se você vai trazer ele para fazer uma atividade com o celular, você precisa colocar o Wi-Fi para ele. Né? Porque senão, como muitos alunos mal têm ali o crédito de casa para poder fazer alguma outra atividade. Então, é muito importante que a gente compreenda isso e que o Estado consiga entender a importância de você ter uma internet de qualidade. Então, esse é um primeiro desafio. O segundo desafio, como a gente falou, nessa formação dos professores, precisa haver um investimento real nessa informação, para que os professores consigam trabalhar com os estudantes, consigam desenvolver. O material precisa ser preparado. Essa questão do uso ético é extremamente importante. Trabalhar isso antes com os professores, para que eles consigam compreender, para que eles, inclusive, mostrem aos alunos toda a complexidade que se tem hoje, né? Porque hoje a gente viu aí, nos últimos anos, toda essa briga de informações falsas, né? O quanto isso explode rapidamente nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. E, do mesmo jeito, isso pode acontecer com as escolas se a gente não cuidar. É um potencial muito grande,
pode melhorar o nosso estudante no nível, assim, que eu penso que a gente aumenta o nosso nível de excelência, mas se a gente não cuidar, ela pode também ser ali um problema em potencial, se a gente não olhar com cuidado. Mas eu acredito que é um ponto positivo, essa lei. Eu acho que essa lei possibilita, principalmente, só essa discussão aqui para mim já é muito importante. Porque a gente vai poder chegar nos 139 municípios, onde as pessoas, primeiro, vão saber da lei, segundo, da inteligência artificial, das informações que a gente está trazendo, né? Do trabalho que a SEDUC tem feito para buscar, para desenvolver todas essas atividades. E do que ainda precisa fazer, né? Que é um ponto muito importante. E, com isso, a gente consegue falar para as pessoas, olha, a gente está pensando, a gente quer fazer, tem um desafio grande, porque assim também, colocando todos esses pontos, eu sei da dificuldade, não é algo simples, né? Mas a gente precisa pensar nesse nível para que a gente consiga ter o nosso estudante disputando em níveis nacionais com todos os outros estudantes. Sim. Então, isso é, para mim, a nossa maior preocupação, e eu acredito que a gente avança se a gente olhar com cuidado para essa lei. Muito bom. Fala potente aí do nosso professor. Celestina, para encerrar aqui nosso último bloco, como gestora, mas também como pesquisadora, o que você espera ver nos próximos anos como resultado dessa política pública? Podemos sonhar como Tocantins pioneiro na formação de jovens capazes de criar soluções com IA para as suas próprias comunidades? Com certeza, Maju. E o que a gente espera? A gente espera, principalmente, uma escola mais próxima do estudante, né? Teve uma série muito famosa aí que trouxe essa realidade muito clara de como a escola não reconhece ou não conhece o seu estudante. E a tecnologia, a IA, ela é uma ferramenta, ela é um mecanismo que pode nos aproximar. Grande parte da indisciplina, grande parte do abandono da escola, grande parte da distância entre o estudante e o professor acontece por conta disso. Porque não é uma simples, às vezes as pessoas diminuem o problema só assim, isso é um choque de gerações. Não, gente, não é só um choque de gerações, são concepções mesmo, o formato como a gente veio, o formato como a gente foi formado e o jeito com que esses meninos chegaram ao mundo, o formato, a interação deles com o mundo foi muito mais rápida, muito mais intensa do que o que a gente aconteceu. Então, não é só uma diferença de gerações, por exemplo, da nossa com os nossos avós. Não é. É uma mudança radical de visão de mundo. E a IA pode fazer essa aproximação. Eu não tenho uma pesquisa para te entregar agora, com dados e tal, mas eu tenho uma desconfiança muito grande. Que muito do descompasso entre um planejamento de uma aula de um professor até ele ministrar essa aula e ele perceber que ele não conseguiu atingir o objetivo dele, grande parte disso está porque o menino está num ponto em que o professor não conseguiu atingir. E a IA pode nos ajudar a chegar nesse ponto. Vocês querem um exemplo claro e prático? Sim. Prova do SAEB. Sistema de Avaliação Nacional, passivo de crítica, horrores, né? Mas acontece. Ele acontece, a gente tem que fazer e tal. Como é que a gente faz para ter um engajamento? Envolver os estudantes. Tem aí uma série de vídeos dos estudantes que foi assim, uma coisa magnífica. Então, nós não estamos nem falando da IA, nós estamos falando do celular. Nós estamos falando de um vídeo editado, nós estamos falando... E foi assim, lindo de ver a conexão. Tem vídeo com 4 milhões de visualizações. Você está entendendo? Vídeo com 100 mil, 200 mil. Um engajamento para uma prova conseguiu fazer isso, tu avalia o que a IA não pode fazer na escola, sabe? Então, essa é a minha esperança, Maju. Ai, que bom, perspectivas boas, né? Professor Jorge, muito obrigada, uma honra sempre entrevistá-lo, parabéns pelo seu trabalho, pela sua contribuição para a área da pesquisa e científica do Tocantins. Querida, parabéns, sucesso na SEDUC nesse processo de implementação, são várias etapas, mas a lei foi aprovada e que vem agora a regulamentação prática, formação para os professores, e que, de fato, a IA possa, usada da forma correta, contribuir para o avanço, né, para a melhoria da educação tocantinense em todos os territórios, não só nas grandes capitais e nos grandes lugares. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. É sempre uma honra estar aqui semanalmente conversando com vocês sobre os impactos positivos das leis aprovadas pelo Tocantins. Semana que vem estou de volta. Por hoje é só. Um abraço.